natural do Rio de Janeiro, mas eu comecei a trabalhar em rádio em Brasília já. Eu comecei pela Atlântida FM do grupo RBS, né? O grupo ainda existe, é muito forte no sul do país, mas em Brasília eles já não tem mais o canal deles aqui, a Atlântida, né? Eu comecei na Atlântida, passei na 105 FM, antigamente chamava 105, né, do Diários Associados, hoje é Clube FM. Fui para a atividade no início da radioatividade, antes dela ser totalmente sertaneja. Depois passei na 93 FM, Globo FM também, uma boa experiência na Globo. Passei 9 anos na Jornal de Brasília FM, que também não existe mais, né? Hoje é executiva. Da Jornal eu fui para... agora eu não me recordo da Jornal, eu fui para onde? Eu fui para Transamérica, passei 5 anos na Transamérica, Rede Transamérica, que continua com a sua emissora da própria rede em Brasília, e da Transamérica recebi um convite e vim para a Jovem Pan, que eu estou há 13 anos também aqui na Jovem Pan. Nesses anos todos, quer dizer, fora a primeira parte, né, da Atlântida e tal, eu trabalhei também na Rádio Nacional, em várias emissoras na época Rádio Brás, hoje EBC, né? E os últimos 13 anos na EBC estive apresentando a Voz do Brasil. Olha, foi uma experiência incrível passar 13 anos na Voz do Brasil, sob todos os aspectos, né? Sob o aspecto de projeção nacional, né? Quer dizer, você conhece várias pessoas do país a partir dessa sua exposição, vamos dizer assim, em várias emissoras, em todas as emissoras de rádio do país. Essa coisa de fazer a comunicação do governo, né? Comunicar os atos do governo, o que o governo federal tem feito pela população, é uma coisa de grande importância para muita gente ainda. Muita gente hoje, assim, vamos dizer, menospreza a Voz do Brasil, principalmente nas grandes cidades, mas também nas grandes cidades, claro, nas pequenas cidades e nas comunidades mais afastadas é de fundamental importância, mas também nas grandes cidades existem muitos ouvintes, tanto que as pesquisas indicam aí um número entre 40 e 60 milhões de ouvintes diários da Voz do Brasil. Isso também foi muito legal, muito gratificante. 13 anos fazendo a Voz do Brasil, uma experiência sensacional. Bom, tem dois aspectos aí que eu relataria, né? Uma seria o aspecto da tradição. O horário de 19 horas, né, que nos 13 anos que eu apresentei ficou mais popular, então a gente não falava 19 horas, falava 7 da noite em Brasília, né? Coloquialmente se fala assim. É um horário de tradição, né? Agora, com a mudança de hábitos da sociedade, esse horário ganhou uma importância muito grande para emissoras de rádio que prestam serviço e para emissoras de rádio também de aspecto comercial, de entretenimento, que 7 horas da noite ainda tem muita gente no carro. Eu diria que a maioria das pessoas ainda está no carro, né? No trânsito das grandes cidades e tal. Então existe essa consideração a ser feita. Mudanças de hábitos, mudança de mundo, pode ser que signifique uma mudança de horário da Voz do Brasil, e a flexibilização seria uma coisa democrática, né? As emissoras passariam no horário que mais lhe conviesse dentro da sua grade, né? Eu vejo uma dificuldade que seria a dificuldade de fiscalização, né? Se está sendo veiculado, se está sendo passado, e também a quebra da tradição. Mas aí é uma questão que a sociedade ainda vai decidir e vai ter que conviver com isso, né? Nesse aspecto de imagem no rádio, eu também tenho, no mínimo, duas considerações. A primeira seria aquela mais tradicional, né? Quer dizer, quebra um pouco da mágica do rádio, né? Quer dizer, a pessoa vê o locutor, os apresentadores, quebra um pouco da mágica do rádio. Mas, por outro lado, essa é a segunda observação, é a atualização, é a modernização. O rádio tem que se adaptar, tem que se atualizar. A internet é uma realidade global, é uma coisa que transformou para melhor a vida de muitos, milhões, bilhões de pessoas, e aí não tem como escapar disso. Então é interessante também as pessoas terem acesso. Com essa coisa da internet no rádio, muita gente tem investido de novo no rádio. Pode ser aí um revival, um ressurgimento de novos formatos. Por exemplo, hoje eu trabalho na Jovem Pan, a rede Jovem Pan tenta novos formatos, né? Seria o rádio com imagem. Não é um programa de televisão,
né? O que se faz hoje, por exemplo, no Morning Show, o que se faz hoje no Pânico, é um programa de rádio, mas com imagem. Uma nova comunicação utilizando, então, a disponibilização que é feita para todo mundo pela internet. Isso tem se mostrado bem interessante. Essa experiência que a Rede Jovem Pan está fazendo com imagem no rádio tem sido significativa, porque não quer se fazer um programa de televisão, quer se manter o programa de rádio, mas com elementos de imagem, elementos de televisão, com câmeras, com movimento de câmera, com imagens aparecendo atrás do apresentador de rádio, né, na tela. Enfim, uma experiência que eu considero muito bem sucedida e que é um indicativo de, pelo menos nesse primeiro momento, para onde vai o rádio. Depois de 30 e tantos anos de rádio, eu particularmente, ter essa vivência e acompanhando essa coisa da tecnologia mudando o jeito de fazer, mudando uma profissão, mudando os caminhos dessa profissão, a interatividade que a internet proporcionou através dos aplicativos, WhatsApp, Telegram, Twitter, tudo isso, Facebook, que a galera tem usado, e eu poder vivenciar isso é maravilhoso. E você falou de uma coisa muito importante, quer dizer, conscientemente a gente tenta buscar a formação de novos públicos. No programa Dica de Trânsito, que foi um programa que eu comecei com a ideia de entreter o ouvinte que está no trânsito, sofrendo no trânsito, né? Aproveitando o perfil da Jovem Pan, manter aquele ambiente de entretenimento, de alívio do estresse, da tensão do trânsito. No final das contas, se mostrou também muito efetivo no auxílio, né, para que os motoristas busquem novos caminhos, rotas alternativas e às vezes atrasem um pouco a saída de casa ou do trabalho. Enfim, é muito interessante esse aspecto. A interatividade é sensacional, os ouvintes tomaram conta do espaço efetivamente, eles estão diariamente participando de uma forma magnífica, e isso inclusive nos faz pensar no aspecto da mudança dos paradigmas de comunicação, aquelas coisas de teoria da comunicação, emissor, receptor, meio, mensagem e tal, tudo isso está muito mudado hoje. Então, você tem vários formadores de opinião, você tem vários emissores, não só emitindo opiniões, mas também relatando, reportando fatos da realidade. Você vê no Dica de Trânsito, isso é uma realidade. E como você falou, Elinho, a questão do novo público, a criançada tem gostado, e o que me deixa muito emocionado é, como você bem disse, né? A criança, ela é honesta, ela é direta, ela não faz joguinho para agradar. E se ela está gostando, eu fico feliz, porque o trabalho está realmente agradando. Eu acho fundamental a formação profissional. Se uma profissão quer se manter séria, regulamentada, como é a do radialista, ela precisa ter uma formação séria, uma formação profissional, uma formação que aborde, inclusive, os novos horizontes que estão aparecendo com as novas tecnologias, com a nova forma de se fazer comunicação. Então, eu acho que é fundamental a formação profissional do radialista. Com relação a essa questão da saída do rádio para a TV, esse foi um caminho utilizado há alguns anos, né? Quer dizer, a pessoa ia para a televisão para ganhar mais, para aparecer, para ter uma projeção melhor e uma remuneração melhor. Mas hoje a gente também vê um caminho inverso. Pessoas da televisão vindo para o rádio, aproveitando a força do rádio. Isso é muito legal. Vou citar aqui, por exemplo, o Boechat, um exemplo nacional, né, que fez grande sucesso na televisão, continua na televisão e tem também o seu programa em rede na rádio, na Band News, né? Tem outro exemplo, por exemplo, o Edgar da MTV, fez carreira, sucesso na MTV, hoje está revivendo um grande sucesso e começando uma nova carreira, vamos colocar assim, no seu Morning Show na Rede Jovem Pan, naturalmente com uma equipe muito boa e com o apoio dessa ideia original de se fazer um rádio com imagem, uma nova forma de comunicação.
A minha mensagem para os iniciantes é o seguinte: acreditem no sonho, fiquem atentos às tendências, preparem-se para um novo mundo que vem aí. Esse novo mundo vem aí, ele vai ser transmitido ao vivo por rádio e televisão, e os profissionais têm que estar preparados. E aqueles que estão entrando, que estão querendo entrar, devem acreditar no seu sonho e investir na sua formação profissional.